Hoje nós vamos continuar nosso estudo das variáveis complexas e vamos analisar as condições de Cauchy e Riemann que falam das condições de diferenciabilidade das funções de variável complexa. Iremos falar da fórmula integral de Cauchy e das derivadas de uma função de variável complexa. Eu quero que você considere essa expressão abaixo e que é a definição de derivada muito parecido com o que você toma no cálculo das funções de múltiplas variáveis, que geralmente vemos no cálculo 2 em muitas universidades. E aí veja o seguinte, eu tenho o plano complexo aqui abaixo, eu tenho um ponto z0, sobre o qual eu irei calcular a derivada de uma função f de z. E z é a nossa variável complexa. Então vem aqui a parte real, a parte imaginária. Assim como no cálculo ordinário que você já conhece, essa definição de derivada ela tem que ser independente da direção que você aproxima do ponto z0. Quer dizer, lembrem, você tem aqui o domínio, é um plano bidimensional que é o plano complexo, e você tem uma função que mapeia. A cada ponto desse plano complexo, ela vai te gerar um valor, ela vai te gerar uma resposta. Para que ela seja diferenciável, esse limite que define as derivadas, ele deve ser o mesmo valor, ele deve ser igual, não importa a direção que você se aproxima do ponto z0. Isso é uma situação análoga que você vê no cálculo 1, em que, para que o limite exista, os limites laterais devem ser iguais. E a derivada é definida por um processo de limite, como você vê na expressão 1. Tem aqui o limite de f de z mais ΔZ dividido por ΔZ, ou seja, z mais um incremento, dividido pelo incremento, que é igual a variação do meu f de z dividido pela variação, por esse incremento. Observem que aqui eu tenho um delta minúsculo, não o d que você está ordinariamente acostumado. E aqui eu não estou variando apenas um eixo. A variação não se dá apenas no eixo, mas a variação se dá numa curva inteira. A curva varia como um todo. E aí, dentro do limite correto, você pode dizer que essa aqui é a derivada da variável complexa z, como você calcula normalmente. Então, considere, por exemplo, que você tenha uma função f de z, ela tem a parte real que depende de x e y, x é a parte real da minha função z, x é a parte real da minha variável z, minha variável complexa, y é a parte imaginária. Então, a parte real de uma função f de z, ela vai ter uma parte real que depende das partes real e imaginária da variável z, mais uma respectiva componente imaginária que também depende de x e y. Então, eu vou tomar a taxa de variação desta função em relação ao parâmetro z. Observe que eu estou usando os deltas porque eu estou tratando de curvas, né? Eu não tenho apenas uma variável. Eu tenho o u, variação na componente u, variação na componente v, ou seja, não é uma variação da variável como toda, é uma variação de uma função. E aqui também eu tenho uma curva como um todo que ela varia em direção, né? Eu tenho aqui um ponto z, pode ser uma reta aqui, ela vai ter que sofrer uma pequena variação. Então, eu tenho variações de curvas, por isso o delta minúsculo. Então, eu vou analisar os dois casos dessa expressão aqui que está correspondente a essa figura que você vê bem aqui. Para isso, então, eu vou considerar o primeiro caso em que o meu ΔY é igual a zero. E se você for olhar na expressão anterior, basta que eu pegue ΔY e chame de zero aqui. E aí, eu posso converter isso aqui em derivadas parciais, porque essas funções u e v continuam dependendo de y, mas eu estou pegando um caminho em que o y não varia. Só varia no x. Então, vira derivada parcial. Aí você tem que a ΔF sobre ΔZ é igual a ΔU sobre ΔX mais I ΔV sobre ΔX. Vou pegar o caminho com x constante agora. Δx é igual a zero. Então, Δx vai ser zero aqui. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter as derivadas parciais de v em relação a y menos i, a derivada parcial de u em relação a v. Observe que como x é igual a zero aqui, você vai ter ΔU sobre i
delta y, né? Esse i você multiplica em cima e embaixo por i, ele vai lá para cima e fica o menos 1 aqui na frente. E aí você tem que essa aqui é a parte real e essa é a parte imaginária. Como as derivadas devem ser iguais, esse cara aqui deve ser igual a esse, del u sobre del x igual a del v sobre del y, e esse cara aqui, ó, que é o del v sobre del x, tem que ser igual a menos del u sobre del y, porque a derivada tem que existir, então tem que ser igual independentemente da direção. Então, você tem isso aqui, e essas são as conhecidas condições de Cauchy-Riemann. São as condições que definem se uma função ela é diferenciável, uma função de variável complexa, quer dizer. Então, eu tenho aqui algumas definições. A função f de z ela é analítica se for diferenciável em z e em suas vizinhanças. A gente também diz que ela é holomórfica ou regular. A função f de z ela é analítica em todo o plano complexo finito. Então, se isso acontecer, ela é dita uma função inteira. Se não existe a derivada da minha função f de z em um determinado ponto, então eu vou dizer que ela é singular nesse ponto. Como exemplo, vamos pegar a função f de z igual a z ao quadrado. Então você tem f de z é igual, meu z é x mais y, então eu vou levar isso aqui ao quadrado. Quando eu aplico o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu consigo escrever como x ao quadrado menos y ao quadrado mais i 2xy. Observe que isso aqui é a parte real, que não está multiplicado por i. Quem está multiplicado por i é a parte imaginária, que é o 2xy. Se você fizer o cálculo das condições de Cauchy nessa expressão, z quadrado, vou calcular del u sobre del x, eu derivar esse cara aqui em relação a x, que obviamente dá 2x. Se eu derivar del v sobre del y, que é a parte imaginária, del v sobre del y também dá 2x. Ótimo. Uma das condições de Cauchy-Riemann foi satisfeita. Vamos ver a outra. Derivada de v em relação a x. Se eu derivar v em relação a x, dá 2y. Confere. Se eu fizer a derivada de u em relação a y, a derivada de u em relação a y vai dar menos 2y. Com o menos da frente, ela fica igual a del v sobre del x. Então, essa expressão z quadrado satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Então, ela é uma função diferenciável. E essa condição de ser diferenciável, ela é satisfeita em todo o plano complexo. Lembrem que a derivada é uma característica local das suas funções. Você é diferenciável em um ponto. Mas se a gente for analisar mais lá na frente as expressões que vão surgir para nós, a gente vai ver que se uma função de variável complexa for diferenciável em um único ponto, ela é diferenciável em todo o resto do domínio, e aí você tem uma influência do local sobre o global. Observe também que a nossa função z quadrado é uma função inteira. Por quê? É uma função inteira porque ela é analítica em todo o plano complexo. Além de ela obedecer às condições de Cauchy-Riemann para qualquer x, qualquer y, você vê que não tem singularidades aqui. Eu tenho um outro exemplo que é f de z igual a z, x mais y, equivalente complexo da nossa função do primeiro grau. E aqui eu tenho o seu complexo conjugado, quer dizer, ao invés de ser mais y, é menos y. Então, para o primeiro caso, para esse aqui, x mais y, a parte real é u, que é igual a x, e a parte imaginária, o v, ele é o próprio y. Se a gente calcular as condições de Cauchy-Riemann, inicialmente del u sobre del x dá 1, del v sobre del y dá 1. Ok, perfeito. Agora, se você fizer del v sobre del x, del v sobre del x dá 0, porque não depende de x. Del u sobre del y dá 0 também, porque não depende de x. Esses dois aqui deveriam ser um com sinal trocado do outro. Os dois são iguais a 0. Se eu fizer, então, para complexo conjugada dela, observem que agora a parte imaginária troca de sinal. Quando eu calculo o meu del u sobre del x, ele dá 1, confere, mas se eu fizer o meu del v sobre del y, dá menos 1. Então já não satisfaz a condição de Cauchy-Riemann. E assim como no caso anterior,
as segundas condições de Cauchy-Riemann também não são satisfeitas, porque del V sobre del x é igual a zero e del U sobre del x, del y é igual a zero, eles deveriam ser um sinal trocado do outro. A conclusão que eu chego para essas duas expressões, para essas funções, é que ambas não satisfazem as condições de Cauchy-Riemann, então não são diferenciáveis no plano complexo, apesar de serem contínuas, porque você vê nas suas expressões que não existem determinações ou saltos. Não existem expressões que obriguem a representação dessas funções a ter um salto, uma descontinuidade, buraco, singularidades, enfim. Elas são contínuas em todo o plano complexo, mas não são diferenciáveis, porque para ser diferenciável, você tem que obedecer às condições de Cauchy-Riemann. E aí a gente vai falar do teorema integral de Cauchy. E a integral de Cauchy ela pode ser definida como uma soma de Riemann no plano complexo. Se você for lembrar do cálculo 1, a soma de Riemann é uma soma infinita de pequenos pedaços de uma função que você faz para calcular a área sobre uma curva. Eu peguei uma curva que ela sai de Z0 até Z0' no plano complexo, dividi ela em intervalos Z1, Z2, Z3, de tal forma que o Z', que é o último ponto, ele seja equivalente a um Zn. E aqui no meio, entre dois pontos, por exemplo, Z1 e Z0, eu tenho Z1, no meio de Z2 para Z1, Z2, e aí no meio de Z3 para Z2, Z3, e por aí vai. São esses pontos médios sobre os quais eu vou calcular o valor da minha função. E aqui eu faço a diferença entre vizinhos para eu definir um pequeno intervalo, onde calculo o valor dessa função em um dos pontos que pertence ao intervalo. Essa soma vai ser convertida em uma integral se eu fizer o limite em que a distância entre esses pontos consecutivos tenda a zero. Ela se torne cada vez menor. Se eu fizer isso, eu posso reescrever essa soma, vou reescrever essa soma como uma integral. Observem que se eu reduzir a distância entre esses pontos, eu tenho que aumentar o número de parcelas para poder compensar. Então eu escrevo como limite, quando o meu n tende para o infinito, essa soma, e aí, assim como a integral de Riemann, ela se converte numa integral que agora vai ser a integral de Cauchy. Então eu tenho uma integral de Z0 até Z0' de f de z dz, que é uma integral no circuito C, que eu posso representar assim também. O circuito C é esse circuito aqui. É uma integral que percorre sobre essa linha. Como o meu f de z ele é um u mais iv e o meu dz ele é dx mais i dy, a gente pode modificar essa integral. Então vai ficar a minha integral de f de z dz no percurso C, vai ser uma integral que parte de x1, y1 até x2, y2. Lembrem que esse ponto Z0 tem coordenadas x1, y1, esse Z0' x2, y2. E aí, então, eu vou substituir isso na minha integral de percurso. E aí, fazendo as devidas manipulações, é reduzida a duas integrais reais. De x1, y1 até x2, y2, que corresponde aí de Z0 até Z0'. Eu tenho aqui o dx menos v dy mais i, que multiplica a integral de x1, y1 até x2, y2 de v dx mais o dy. Como um exemplo, eu vou pegar a função f de z igual a z elevado a n, com o meu n diferente de menos 1, em um circuito C, que é esse círculo de raio que eu não defini, o valor do raio, mas ele é maior do que zero e está centrado na origem. Então eu vou calcular essa integral aqui. Observem que se eu fizer a representação algébrica dos números complexos, pode não ser muito vantajoso. Então eu vou ter que apelar para outras estratégias. Vou fazer que meu z ele é um r e elevado a iθ, que é a sua representação polar. Se z for isso, o meu dz em relação a dθ é ir e elevado a iθ dθ. Substituindo isso na minha integral, meu f de z é z elevado a n, então r e elevado a iθ vai estar elevado a n. Eu tenho ir e elevado a iθ dθ. Faço as devidas operações. O meu r vai ficar elevado a n, multiplicado por esse r que está aqui, vai ficar r elevado a n mais 1.
O i também pode sair, porque ele não depende de θ. Aqui dentro da integral vai ficar só os termos que dependem de θ. Observa que eu vou ter e elevado a inθ multiplicado por e elevado a iθ. Conserva a base e soma os expoentes. E isso vai te dar e elevado a i, que multiplica n mais 1, que multiplica θ dθ. A minha integral em um percurso C, nesse caso, é um percurso que é um círculo completo de raio não definido, mas o ângulo θ, que é o ângulo, a variável θ, que é o ângulo, esse ângulo que o R faz com o eixo do x, ele vai varrer de 0 até 2π. Então, a nossa integral, que era uma integral de circuito C, ela vai ser uma integral de 0 a 2π nessa variável. Então, repito, IRN mais 1 e elevado a I, que multiplica n mais 1 θ, dividido por I, que multiplica n mais 1, variando de 0 a 2π. E é a integral desse cara aqui. Variando de 0 a 2π. 0 a 2π corresponde a um período. Então, isso tem que dar zero justamente porque a exponencial imaginária é uma função periódica. Quer dizer, ela vai ser calculada em zero, vai dar uma volta completa, 2π vai ser calculada no mesmo ponto. Observem que aqui, para todo z diferente de menos 1, ou funções diferentes de 1 sobre z, deu zero a minha integral. Agora eu vou calcular para a minha função f de z igual a z menos 1, que é 1 sobre z. Então eu tenho integral de circuito fechado de dz sobre z, circuito fechado é aquele círculo de raio não definido em torno da origem. Então eu vou fazer a mesma mudança de variável que eu fiz na integral anterior, usando a representação polar. Eu vejo que eu posso cancelar r com r, e elevado a iθ com iθ. O i está multiplicando, sai da integral, e sobra só uma integral de dθ no circuito todo fechado, circuito C. Então vai variar de 0 a 2π. Então a minha integral nesse circuito fechado, ela vai ser 2π, resultando em 2π vezes i. Opa! É diferente. Qual foi a diferença? A diferença que existe aí é que aqui você tem uma singularidade. Olha, quando você tende o z para zero, você tem uma divisão para uma coisa muito pequena. Quando você divide por alguma coisa muito pequena, a quantidade explode, ela cresce. Você tem aí uma singularidade em z. Quer dizer, no plano complexo, funções que apresentam singularidades, você integra em torno da singularidade, ele vai te dar uma coisa finita. Você fazer o z tender para zero, 1 sobre z, minha f de z, vai para o infinito. Mas a sua integral, a integral em torno dela, é uma integral finita. Isso nos lembra da nossa representação de uma carga através da delta de Dirac lá no eletromagnetismo, que você faz a integral de volume e aquela singularidade que tinha na posição da carga, ela desaparece. Quando você usa a delta de Dirac para poder fazer a integral que define a carga, integral de volume. E aí, então, eu vou juntar agora a integral de Cauchy e a analiticidade, ou a condição da função ser analítica. Para isso, eu vou relembrar vocês o teorema de Stokes, e eu vou calcular ele no plano, eu vou projetar ele no plano. O teorema de Stokes ele é uma representação tridimensional que, de certa maneira, generaliza o teorema fundamental do cálculo. O que você tem aqui é o seguinte: uma integral de linha de um vetor f multiplicado escalarmente por dr, calculado em todo esse circuito. É como se isso aqui fosse uma trajetória de uma partícula, tá? Imagina só, para ficar didático na sua cabeça, isso aqui é a trajetória de uma partícula e f escalar dr é o trabalho. Então você está calculando o trabalho executado sobre a partícula, pode ser assim, em torno de todo esse circuito C. O valor do cálculo na fronteira é igual ao valor na superfície toda que foi fechada, né? Não é uma superfície fechada, mas é uma superfície delimitada por essa trajetória. Você vai calcular o rotacional desse vetor, no caso isso aqui é a circulação do vetor por unidade de área. Rotacional, vocês lembram que é dado por um determinante, por exemplo, você pode calcular bonitinho. Então você tem o produto desse rotacional com a superfície. N chapéu é um versor que está apontando para a superfície. Tá? É perpendicular à superfície. Então é a projeção
do rotacional do vetor na direção da superfície. Então, para eu usar no plano, eu vou usar duas coordenadas x e y, por exemplo. Se eu tiver no plano, o meu vetor f ele tem componentes em x e componentes em y. Então, fxy mais fyj. Se eu estou no plano, o meu dr ele é dxi mais dyj. Tem só dois componentes. O meu n chapéu ds ele é k dx dy, k chapéu no caso. Né? O meu n chapéu ele é o próprio versor k na direção z. E o meu dx dy ele é o nosso ds, né? É um infinitésimo de área, o quadradinho dessa área aqui, total S. Para facilitar mais ainda a nossa vida, eu vou calcular esse cara aqui, ó, hot de f escalar n chapéu ds. Se você fizer isso, é a mesma coisa que eu projetar o rotacional na direção do k chapéu. E fazer essa projeção é eu pegar somente a componente do rotacional que está na direção z. A componente do rotacional que está na direção z é del fy sobre del x menos del fx sobre del y. Substituindo isso tudo no meu teorema de Stokes, eu vou ter essa representação aqui, a integral no circuito fechado C de f de x dx mais f de y dy é igual à integral de superfície, derivada parcial de fy sobre del x menos del fx sobre del y dx dy, que eu vou chamar de ds. Às vezes esse resultado 19 ele é referido como o teorema de Green no plano. A integral de u dx menos v dy, se eu fizer o meu f de x igual a u e o meu f de y igual a menos v, essa minha integral ela vai me dar a integral de superfície de menos del v del x menos del u del y, tudo isso multiplicado por dx dy. Pega esse menos, coloca para o lado de fora. Aqui vai ser a integral de superfície de del v sobre del x mais del u sobre del y dx dy. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora considerando o meu f de x igual a v e o meu f de y igual a u, então essa minha integral bem aqui, a integral de v dx mais u dy em um circuito fechado é igual à integral de superfície del u del x menos del v del y dx dy. Eu vou usar isso na expressão 13 que a gente viu anteriormente. A integral em um circuito fechado de f de z dz, que era dada como a soma de integral de circuito fechado de u dx menos v dy mais i, que multiplicava a integral de v dx mais u dy, só que agora ambas em circuitos fechados, para eu poder aplicar o teorema também, vai ser igual a menos integral de superfície del v del x mais del u del y, dx dy chamei de ds, porque não ia sobrar espaço aqui no slide, mais i, a integral de superfície de del u del x menos del v del y, dx dy chamei de ds. Eu vou pegar essa integral aqui e vou aplicar as condições de Cauchy-Riemann. As condições de Cauchy-Riemann me diziam que del u sobre del x era igual a del v sobre del y. Opa! Del u sobre del x era igual a del v sobre del y. Se obedece às condições de Cauchy-Riemann, esse termo aqui é zero. Tudo que está no parênteses é zero. Essa parcela da integral desaparece. A segunda condição de Cauchy-Riemann era del v sobre del x igual a menos del u sobre del y. Del v sobre del x é igual a menos del u sobre del y. Corta, desaparece. Em outras palavras, a condição de analiticidade, quando se estende para as integrais de Cauchy, é que a integral de circuito fechado da minha função f de z dz é igual a zero. Se a minha função for analítica, a integral dela de circuito fechado no plano complexo é igual a zero. Uma região simplesmente conexa, em grosso modo, é uma região sem buracos internos. Sempre é possível reduzi-la a um único ponto que ainda pertence ao domínio original. Então, eu tenho aqui o domínio original, essa região branca R. Eu posso fazê-la ficar tão pequena, mas tão pequena que ela se reduz a um único ponto, e esse ponto pertencia ao domínio original. Diferentemente dessa região multiplamente conexa aqui do lado, que tem um buraco R'. Esse buraco aqui, a região em azul, a região externa R', ela tem um buraco. Né? Chamei de R' esse buraco aqui, mas ele é o mesmo meio que a região mais externa.
Então, se eu fizesse essa superfície ficar cada vez menor, era possível que eu reduzisse ela a pontos que pertencem à região R', que não fazem parte do domínio original. O domínio original é a região branca. O que é interessante para nós é que uma região multiplamente conexa pode ser transformada em uma região simplesmente conexa. Basta que para isso você abra um duto, você vai abrir um buraco que conecta a região interna à região externa. E aí com isso você é capaz de montar uma trajetória que ela sai do ponto A, passa por B, chega até D, chega até E, vem por F, chega até G e vai até A novamente. Então, essa região desse circuito C bem aqui, ele define, ele confina uma região em que é válido o teorema de Cauchy, ou no caso, o teorema de Cauchy para integrais, né, que a integral no circuito fechado é zero. E eu vou fazer esses cálculos e no limite em que esses pontos G e E e o A e D se fecham, a curva ela vai voltar a ser o que era antes. Então eu vou tomar isso de tal maneira que depois que eu fizer minhas considerações, eu vou fechar esse ducto, vou fechar esse buraco, digamos, meio que interdimensional, né? Sai de dentro, vai para fora da minha região. Eu vou fechar esse buraco e eu vou ver o que acontece. Então eu vou desenhar esse novo contorno, agora o teorema de Cauchy vale. E aí a integral em torno desse contorno C', que é esse contorno todinho C mais C2, e os pontos de DAE e de GAA, essa integral nesse circuito é igual a zero, porque eu não tenho buracos dentro dessa região aqui. Então eu vou quebrar isso em 4 integrais. Uma integral que vai de D até E, que é esse percurso aqui, ó, de D até E. Uma que vai de EF até G, E passa por F, chega em G, que é essa aqui. Uma que vai de G até A, e uma que vai de A, passa por B e chega até D. Certo? Essas duas que estão em vermelho, eu marquei de vermelho justamente porque no limite que eu fizer esses pontos G e E tenderem um ao outro e o A e D tender um para o outro, estou fechando o buraco interdimensional. Essas integrais vão ficar cada vez mais próximas, cada vez mais iguais uma à outra. A única diferença é que uma está indo num sentido e a outra está indo no outro sentido. Então elas vão se anular. Então essa aqui se mata com essa. E sobra para você apenas essas integrais em branco, EFG, e a integral do percurso ABD. Eu vou chamar de C1' o percurso ABD e menos C2' o percurso EFG. Botei menos C2 porque EFG vai no sentido horário, né? O que me interessa é no sentido anti-horário, que é a convenção para positividade quando você varre ângulos. Então aqui eu tenho a minha curva C1, que ela é ABD. A minha curva C2 é EFG, eu v'ou pegar menos C2. A soma dessas integrais, a integral em C1', que é a mais externa, menos a integral em C2', que é a mais interna, a subtração entre elas dá zero. Então, estou aqui dizendo que a integral no percurso mais externo é igual à integral ao redor da singularidade. Né? Então, quando eu fechar o meu buraquinho aqui, conecta as regiões de dentro e de fora, a integral sobre esse circuito mais externo, ela vai ser a integral exatamente ao redor da minha singularidade, ou da região de singularidade. Isso vai ser muito útil. Né? A integral no contorno externo é o mesmo valor que o calculado no contorno mais interno. Isso vai ser muito útil para a gente deduzir a fórmula integral de Cauchy. Quer dizer, tem aqui uma região no plano complexo, eu tenho um ponto Z0, ao redor do qual eu vou arbitrariamente traçar uma vizinhança R, de raio R. Tá? Eu tenho aqui uma região de singularidade, eu vou conectar essa região com a parte externa através de um duto, e aí eu vou fazer uma trajetória ao redor desse círculo. Então eu tenho aqui, venho por aqui bonitinho, bem na beirada do círculo, aí eu passo por aqui, dou a volta no contorno de raio R e volto.
Da mesma forma, quando eu fechar o círculo, esses dois trajetórias aqui vem descendo em direção a Z0 e aqui vai saindo, as integrais que passarem por essa trajetória vão se anular porque vêm em sentidos opostos. Então a integral ao redor do contorno C como um todo vai ser igual à integral em torno de Z0 no contorno C2 de raio R. E aí eu vou provar que a integral de f de z sobre z menos z0 dz é igual a 2π i f de z0, sempre que eu puder pensar que esse numerador é uma função analítica em z0. Quer dizer, eu tenho aqui uma singularidade. Quando meu z é igual a z0, eu vou ter uma divisão por zero, né? Se eu fizer tender, cresce cada vez mais rápido e a função explode. E aí, quando eu fizer isso, tem uma singularidade. Então, se eu puder escrever essa função que tem singularidade como um f de z analítico em z0 dividido por z menos z0, eu aplico a minha integral de Cauchy, que é 2πi f de z0. Então, ao redor desse ponto, eu vou fazer o meu z menos z0 como sendo um r e elevado a iθ. Mas quem é z? Z são todos esses pontos em cima do contorno C, tá bom? Só que agora, como eu fiz uma conexão entre a região de dentro e a região de fora, o meu Z ele vai percorrer em cima da linha preta, vai chegar bem aqui, vem por cima da linha azul, dá a volta em torno de Z0, olha ali de perto, e aí ele sai de novo na linha azul e volta a percorrer pela linha preta. Tá? Então, em torno desse ponto, o que você vai ter? Z menos Z0 eu vou chamar de RE elevado a Iθ. Meu dz vai ser IRE elevado a Iθ dθ. E aí, em torno de C2, que é justamente onde me interessa, a integral mais externa em C é igual à integral em torno da singularidade, eu vou ter, essa minha integral vai ser igual ao valor dela calculado em C2, tá? Eu esqueci de digitar aqui, mas aqui é um C2, já substituir. O meu Z é um Z0 mais RE elevado a Iθ, dividido por RE elevado a Iθ. Meu dz é IR elevado a Iθ dθ. E sai da integral, tá bom? RE elevado a Iθ corta. E aí você vai ter a função f de z0 mais RE elevado a Iθ dθ. Então, no limite em que o R tende a zero, você está se aproximando cada vez mais do ponto Z0. Se meu R tende a zero, isso aqui desaparece, fica só f de z0, que não depende de θ. Então, o f de z0 sai também. E aí você tem a integral de dθ em um circuito fechado. O ângulo θ vai varrer uma volta inteira, que equivale a 2π. Então, a minha integral ela é 2π i f de z0. Ou seja, você tem a sua integral de Cauchy. Observe também que uma maneira mais completa de você se referir à integral de Cauchy é ela ser 2π i f de z0 dentro da região C, porque você tem um contorno aqui, né? É como se você definisse um domínio de integração. E essa integral tem que ser zero fora desse seu contorno, provavelmente porque ela é analítica. Tá? Você estabeleceu um contorno em torno de um ponto Z0 justamente porque você quer aproximar-se dele o máximo possível sem realmente chegar nele. Em relação às derivadas, eu posso pegar essa minha expressão aqui, isolar o f de z0 e representar então o meu f de z0, a função calculada no ponto z0, através de uma integral. Se eu quiser calcular as derivadas calculadas nos pontos t0, bom, a tática é simples. Basta você derivar essa expressão na variável z0. Toda vez que você fizer isso, você vai ter um f, por exemplo, a primeira derivada f' de z0 é igual a df de z0 sobre dz0 igual a 1 sobre 2π vezes i. A integral no contorno C de f de z dz que passam direto por não dependerem de z0. Então, a derivada em z0 vai atuar nessa função z menos z0, que está aqui embaixo no denominador. Joguei para cima e coloquei menos 1 aqui. Vai atuar nesse cara porque é lá onde está a variável z0. Então, você tem a derivada de dentro é menos 1. Com o menos 1 da frente que vai cair multiplicando por causa da regra da cadeia, então é positivo. Então continua sendo 1 sobre 2πi, integral em C de f de z dz
só que agora dividido por z menos e0 ao quadrado, porque quando você derivar, a derivada de dentro é menos 1, a derivada de fora é menos 1 também, menos com menos dá mais, só que aqui vai subtrair uma unidade, ao invés de ser menos 1, vai ficar menos 2. E quando vem para cá, eu rebato para cá para baixo, coloco logo 2. Se eu quiser calcular a derivada de segunda ordem, basta aplicar a definição de derivada nessa expressão aqui. Se você fizer essa aplicação, você vai ter 1 sobre 2πi, a integral de f de z dz, a derivada de z menos e0 elevados a menos 2. Peguei esse cara e joguei para cima. E aí o que você vai ter? A derivada de dentro é menos 1, a derivada mais externa é menos 2. Menos 1 com menos 2 dá 2 positivo. Vem para frente multiplicando. E aqui vai ficar, esse expoente passa a ser menos 3. Se eu jogar para baixo, fica 3, como está aqui. Tá? Se eu fizer essa derivada, uma função, se eu calcular a derivada de terceira ordem em cima dessa função, vai acontecer o mesmo processo, basta derivar a derivada de segunda ordem. E aí, um 2 aqui que eu não botei, mas já vou corrigir. E aí, quando você fizer esse processo, você vai ter, passa todo mundo que não tem a ver com Z0, passa para o outro lado, você tem D sobre DZ0, Z menos Z0, elevado a menos 3. A derivada disso aqui vai dar 3 sobre Z menos Z0 a quarta. 3 passa para frente multiplicando, então você tem 1, 2, 3, e 2πi, integral de circuito fechado f de z dz sobre z menos z0 a quarta. Aqui eu posso generalizar, se você olhar aqui, ó, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Aqui, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, generalizando, você tem a derivada de ordem n no ponto z0, pode ser escrita como d de ordem n sobre dz0 de ordem n atuando em f de z0, é igual n fatorial, porque esse cara que está aqui multiplicando, ele é o fatorial, tem o mesmo número da ordem da derivada, dividido por 2πi, a integral de f de z sobre z menos z0 elevado ao expoente n mais 1. Então, esse expoente desse cara aqui é sempre uma unidade maior do que a ordem da derivada. Tá bom? E aqui você tem a fórmula geral de calcular derivadas de uma função de variável complexa através da integral. As referências que eu utilizei, como sempre, o professor José Maria Bassalo, Elementos de Física e Matemática, e o conhecido AFK, Física e Matemática, Métodos Matemáticos para Engenharia. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.